Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Batata Frita, episódio número 19. Aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer para se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e começar de fato a trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Arvoré e o tema de hoje é: por que nem todos estão ganhando dinheiro com batata frita, tá? Às vezes, quando a gente observa que a gente está diante de uma oportunidade como essa, sem qualquer concorrência na sua cidade, um baixo investimento para poder começar uma produção que de baixo custo, a matéria-prima muito barata, mas ainda assim tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, né? Um negócio que todo mundo gosta, como eu disse para vocês, é o terceiro alimento mais consumido no planeta Terra. Então por que nem todo mundo está ganhando dinheiro de fato com isso, né? Aí eu vou mostrar para você alguns 6 pontos aqui que são importantes para você entender essa realidade, por que algumas pessoas vão de fato ter faturamento e outras não terão faturamento. E se você já começou as suas atividades ou quer começar, o que eu vou te apresentar aqui é o que você já precisa começar a organizar em cima do seu projeto para que não sofra com isso, para que essa dificuldade não entre aí no faturamento da sua empresa. Então observe o que a gente vai pensar aqui agora pelo seguinte: quando uma oportunidade ela se mostra uma coisa boa para você, você tem que entender quais são os prós e contras, né? Então assim, até ontem, né? Vamos dizer até ontem, eu apresentei para vocês só prós que vocês podem fazer, os benefícios de uma batataria. Mas existem comportamentos que precisam ser tomados no decorrer do desenvolvimento da batataria para que você não caia em ciladas, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês, para quem trabalha no segmento de batataria, tá? Quem trabalha com segmento de fritas, ou que você trabalha com segmento de batatas assadas, massas, cremes e qualquer outra forma aí, mesmo que seja em atacado ou delivery, onde você tem baixo custo. Tudo isso que eu vou falar para você se encaixa para qualquer conceito estrutural, para qualquer prato que você tem de batata para você trabalhar, tá? Então a primeira coisa é não ter. A primeira coisa que impede a maioria das pessoas que montam uma batataria ganhar de fato dinheiro é não ter um processo de preparo. O que é não ter um processo de preparo? É não saber preparar o seu prato definitivamente e acabando tendo que terceirizar a mão de obra do preparo. O que é terceirizar a mão de obra no preparo? Você trabalha com batata palito, por exemplo, que são as fritas tradicional. Se você trabalha hoje com batata frita congelada, só na produção congelada, você vai no supermercado ali ou no fornecedor e compra daquela batatinha que vem congelada, você tem uma baixa lucratividade. O custo dessa produção, às vezes o custo da produção não é tão alto, mas o custo de matéria-prima ele se torna extremamente alto para você. E por não ter uma metodologia, saber comprar batata, você mesmo cortar a sua batata, você mesmo fazer os seus processos de preparo, as suas frituras, isso faz com que a sua batataria tenha um resultado às vezes menor, tá? Isso faz com que o seu negócio tenha uma certa dificuldade de ter rotação de dinheiro. Você pode até vender muito, falar, mas eu vendo bastante aqui, o giro é bem legal. Só que beleza, enquanto você tem que vender ali 100 quilos de batata para ter o faturamento só exemplo, tá? De R$1.000, tem outras pessoas que estão vendendo 100 quilos, estão vendendo 10 quilos e ganhando esses R$1.000. Então assim, o processo de preparo, ele é vital para que você de fato tenha faturamento. Desenvolva o seu próprio processo de preparo. Se você não sabe fazer, busque treinamento, busque informação. Existem talvez milhares de cursos onde ensina você a fazer esse tipo de preparo e você vai de fato conseguir ter dinheiro entrando no seu bolso ali, sem ser só rotatividade. Lembra de uma coisa que a gente falou? Faturamento não quer dizer que é lucro. Faturamento não é lucro, tá? Às vezes faturamento você está aí gastando, mas entrou para mim que R$10.000 numa semana ou em um dia. Poxa, é muito dinheiro. Para alguns é muito, para alguns não é muito. Mas o que acontece? Será quanto que você está gastando? Não adianta você ganhar R$10.000 se você está gastando 999, porque o seu processo de preparo está errado. Então tente trabalhar ao máximo com a matéria-prima natural, ou seja, trabalhar com a batata in natura, em qualquer um dos processos que você esteja fazendo. Mesmo que você decida fazer o seu trabalho com a batata congelada, você então
desenvolve o processo de preparo para que você mesmo congele a sua batata para trabalhar. Se você vai trabalhar com batata de qualquer outro formato também, desenvolva o processo de preparo do seu prato. Entenda o seguinte, o maior gargalo que existe dentro de um negócio de uma batataria hoje é a empresa não ter a capacidade de desenvolver o próprio processo de preparo. Sem ter um processo de preparo, provavelmente você já está pagando para trabalhar. Provavelmente você já está perdendo cerca de 50% ali da sua margem de lucro, que seria realmente o seu lucro, está indo embora. Você vai ter giro, só que aí você vai ter que vender muito, sempre muito, para sobrar alguma coisa para você. Você vê o dinheiro passando na sua mão, só que chega no final do mês de algumas pessoas, eles vão falar, poxa, é legal isso aqui, mas eu não vejo dinheiro sobrando para mim no final. Então, o que acontece? É processo de preparo no primeiro momento. O processo de preparo ele é definitivo porque você reduz muito o custo. Observa uma coisa, batata palito. Vou focar mais aqui na batata palito porque é algo que está mais fácil de vocês compreenderem esse processo no mercado aí, a preços e tudo mais. Um pacote de batata palito hoje aqui em Brasília já custa por volta de 17 a 19 reais 2 quilos de batatas fritas, tá? Pré-frita congelada, na verdade. Custa entre 17 e de 20 reais praticamente ali. E o que acontece? Esse mesmo 20 reais que você pagaria ali em 2 kg de batata pré-frita congelada, você vai gastar por volta de 7 reais para deixar essa batata palito pré-frita congelada, certo? E ainda o mais legal, se você tem um processo correto de preparo, você não precisa congelar, porque você gastou, por exemplo, 20 reais ali em 2 kg de batata, certo? Ainda, além disso, o que você vai fazer? Você vai ter que congelar essa batata, preservar essa batata congelada. E aí entra o quê? A questão de você depender de um freezer ou uma geladeira com grande capacidade ali para você manter o seu negócio funcionando. Ou você vai depender de um monte de caixa de isopor para você estar trabalhando ali, sustentando essa temperatura. E às vezes quando você não tem uma temperatura correta, essa batata começa a descongelar, ela automaticamente, quanto mais temperatura sua batata palito congelada perde, quanto mais ela vai descongelando, mais encharcada essa batata vai ficar. Independente se você está com a temperatura lá no alto ou não, ela vai ficar mais encharcada. Não quer dizer que fica ruim, tá? Mas a batata fica ruim. Beleza, só que você está perdendo muito tempo ali no desenvolvimento desse prato, nos preparos, e isso vai afetar em algum momento a sua lucratividade, tá? A médio e a longo prazo, talvez até a curto prazo, você consiga observar já nos primeiros dias que, poxa, rodou muito dinheiro, realmente tem faturamento, mas o dinheiro que sobra para mim não está batendo, as contas não estão batendo aqui certinho e eu tenho que quitar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Aí entra o primeiro passo. Primeiro pensamento, desenvolver processo de preparo para que você consiga diminuir o custo. Ainda na batata palito, o custo que a gente tem o lucro que a gente tem em média de uma batata palito trabalhando com ela in natura é de 70% até, tá? Varia entre 50% e 70%. Já com a batata congelada que a gente compra no mercado pronta ali, quanto que é? É por volta de 25% a 30%, que é a nossa margem de lucro. Então isso aí você tem que ficar atento, que a diferença é brutal e no final das contas isso pode afetar verdadeiramente o seu projeto aí, não ter uma lucratividade suficiente para manter esse negócio funcionando, ou você ser bem pago pelo que você está fazendo, tá bom? Segundo ponto crucial para você ter uma batataria, não cair nesse erro aí, é o seguinte: custo de produção. Às vezes você tem um processo de preparo correto, ou até está trabalhando com a batata já comprada ali, terceirizando o processo de preparo, mas você está trabalhando com custos errados. Então, segundo ponto mais importante, o gargalo mais importante que você precisa ter na sua batataria aqui agora é descobrir exatamente quanto esse produto sai para você. Tá? Quanto que essa batata está custando para você? Vou voltar. Eu vou estar falando bastante aqui do quesito de batata palito, porque é algo que está muito simples de vocês conferirem as informações que eu estou passando, tá bom? Então o que acontece? Batata palito lá, você vai lá e compra essa batata congelada.
né? E aí no processo de fritura, o que você calcula? Só o preço da batata. Eu comprei essa batata aqui a R$ 20, eu vou vender a porções de 200 gramas cada uma, então é a R$ 5 cada uma, 5 vezes 2, 20, então tá 200 conto aqui. Beleza, dá R$ 200 já de batata, que seria no valor total. Mas você ainda tem, além da batata, o armazenamento que você precisa ter. Você precisa armazenar essa batata. Pode ser freezer, geladeira, caixas de isopor, tudo mais, gelo que você precisa manter ali, espaço, né? Aí depois, se for freezer, vai pagar eletricidade, certo? Como a batata congelada, normalmente ela vai estragar a sua gordura, nem estragar, ela vai queimar, a vida útil da sua gordura é menor, porque o choque térmico na gordura é extremamente alto. Então isso faz com que a vida útil da sua gordura seja menor. Ou seja, uma gordura que você fritaria batata in natura ali, por exemplo, 20 kg de batata in natura, 3 litros de gordura, fritaria 20 kg de batata in natura, você consegue fritar no máximo aí 10 kg, então já a metade. Então o seu custo com matéria-prima já está aumentando, né? E isso no seu custo de produção vai trazendo alguma dificuldade para você a longo prazo. Por quê? Você está tendo sempre que trocar gordura. Gordura é uma das coisas que a gente consegue utilizar por mais tempo. É uma das coisas que mais duram no nosso processo de preparo. Então, se você não está entendendo o custo de produção que você está tendo, você pode estar oferecendo coisa errada. Então, assim, comprei a batata ali, 2 kg de batata pré-frita congelada, e eu vendo a R$ 5 cada porção de 200 gramas, eu estou ganhando 200 conto? Não necessariamente. Eletricidade, limpeza, material de limpeza, manter essa batata estocada, aí você tem que ter o freezer ali, você já teve que investir nisso aí, a queima de gordura é maior, embalagens descartáveis que você tem que colocar, então tudo isso, o cálculo deve ser montado de forma correta. Aí fala, poxa, então com a batata in natura vai ser fácil isso? Não quer dizer que é fácil isso não, tá? O que acontece? A batata in natura, o pessoal compra batata, mas na hora do preparo, eles acabam deixando passar alguma coisa muito importante nesse quesito, que é o seguinte: você frita essa batata e ela vai desidratar, ela vai ter uma perda de água, por exemplo, tá? Na hora da fritura ela vai sair um pouco de água e ela vai murchar um pouco mais, ou seja, o peso, você coloca 1 kg de batata para fritar, ele vai perder um pouquinho ali, por volta de 15 a 20% do peso dessa batata vai ser perdido, ou seja, se colocou 1 kg, ela vai perder 150 a 200 gramas no peso. Então, 1 kg de batata normalmente vem para 850 gramas no processo de preparo. E o batateiro às vezes não calcula. Comprei 1 kg, então eu vou vender porções de 200 gramas, eu vou ter 5 porções de 200 gramas aqui. Não, você não terá 5 porções. Talvez você tenha 3,5 para 4 porções. E isso, quando não é calculado no final do mês, pensa todo dia 5 porções a menos. Você está calculando ali que tem R$ 50 entrando no seu bolso todo dia. E no final do mês, 5 vezes 5, 25 ali. Quanto dinheiro está deixando de entrar no seu bolso porque você não observou a perda de custo de insumos que você tem no processo de produção, tá? Então tenha clareza, defina qual é o custo que você tem da sua produção, independente se você está trabalhando com uma linha terceirizada de serviço ou se você está fazendo o seu próprio preparo. Tenha clareza disso aí, que isso vai te trazer um retorno melhor e você consegue corrigir um monte de coisas no seu processo, tá bom? Terceira coisa, trabalhando com mesmice. É o terceiro ponto ali que afeta muito os batateiros. Bom, quando eu comecei a minha jornada, eu comecei com a batata espiral. E aí, minha primeira visão com a batata espiral é o seguinte: poxa, eu estou trabalhando com um negócio aqui que ninguém está fazendo. Eu estou com uma ideia completamente inovadora, ninguém tem uma ideia dessa na minha cidade, então eu vou bombar, vou ganhar muito dinheiro com essa ideia aqui, vai ser o máximo, vai ser show de bola, e é isso e aquilo. Beleza, só que entenda uma coisa, por exemplo, eu comecei com a batata e fui vendendo, só que chega um momento que uma novidade, ela deixa de ser novidade. Ou seja, eu faço até uma pergunta meio confusa para um quebra-cérebro aí, é o seguinte: até quando uma novidade é uma novidade? Ou seja, uma novidade só é uma novidade enquanto ela é novidade. Depois que ela deixa de ser novidade, ela acabou, ela não é mais novidade na sua cidade.
tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso pelo seguinte: poxa, eu vou começar com uma ideia aqui, é inovadora. Eu trabalhando lá, vou colocar a torre de fritas, uma batata gigante ali, 1 quilo de batata, quase 2 quilos de batata, em uma torre que a cliente tem que comer sem derrubar, e aquela coisa toda. Isso é muito massa. Eu vou colocar um molho muito legal e diferente que ninguém tem. Beleza, isso até quando isso aí vai ser uma novidade no seu processo de preparo? Até quando isso vai ser uma coisa diferente na sua engenharia de cardápio? Ou melhor, no seu prato definitivo? E isso você precisa estar atento pelo seguinte: por quê? A partir do momento que essa novidade deixar de ser algo diferente para os seus clientes, é hora de você implementar uma nova engenharia de cardápio. Ou seja, você precisa já ter uma engenharia de cardápio pré-montada para que você possa estar desenvolvendo. Os primeiros 15 dias eu vou trabalhar com esse prato, vou explorar ao máximo esse prato, ou até todo mundo conseguir descobrir o que eu estou fazendo aqui. E na sequência, eu vou apresentar uma nova opção de prato. Eu começo com um e na sequência eu ofereço uma nova ideia de prato aqui para os meus clientes. Eu começo com batata espiral, por exemplo, que é uma novidade bem bacana, e na sequência eu coloco uma batata suíça. Assim que todo mundo já começar a se acostumar com essas duas opções, eu vou implementar mais uma opção. Então, de 15 em 15 dias, eu estou saindo da mesmice com o meu cliente. O cliente chega para comer a batata suíça e fala: hoje eu não tenho batata suíça, mas eu tenho batata recheada, que vale muito a pena você experimentar. Inclusive, eu tenho até o recheio, seu recheio preferido ali da Suíça, eu consigo fazer na batata recheada. E aí o cliente degusta algo diferente. E o que ele vai pensar nesse processo de você sair dessa mesmice? É que todo dia ele tem a oportunidade de digerir um prato diferente da sua batataria. Por exemplo, hoje ele não quer comer um negócio para encher o barrigão dele, então ele tem a opção de fazer degustação, pratos de degustação, ou seja, uma batata chips, uma batata espiral recheada ou tradicional, fios de batata. Aí você pode fazer um ninho de batata acompanhado ali com farofinha de bacon, com farinha de bacon, ou até mesmo um processo de uma batata agridoce, que você pode fazer com um sorvetinho ali, ou um brownie que pode ser colocado junto na base de chocolate. Então você tem que ter essas variações para que as suas novidades não acabem e isso afete na sua qualidade de produção. E outra coisa que você precisa ficar atento também é o seguinte: observe que se tem outras pessoas trabalhando com os pratos que você quer oferecer no seu mercado. Por exemplo, eu vou trabalhar, Rafa, então vou começar com batata congelada mesmo, ou vou trabalhar com batata palito e eu vou fazer aqui no meu mercado. Se você trabalha com batata congelada comprada nas distribuidoras da sua cidade, entenda o seguinte: todo mundo da sua cidade que não tem um processo de preparo original dele mesmo, não desenvolveu isso, não aprendeu um processo de preparo, trabalha com essa mesma batata. E acaba que no final das contas estão todos vendendo a mesma coisa. Está todo mundo vendendo a mesma batata. Só muda os endereços. Aí o cara já começa a perceber que aquilo não é tão bom quanto parecia. Não é tanta novidade assim, não é tão gostoso. E essa baixa qualidade de fazer o que qualquer pessoa consegue afeta diretamente na sua produção. Afeta porque além de ser a mesma coisa que todo mundo já oferece, a sua qualidade não tem nada acima de ninguém, tá? Talvez não fique abaixo também, mas só fica a mesma coisa. Ou seja, por que eu vou dar preferência para você? Se lá eu tenho a opção, é a mesma batata que você está oferecendo mesmo, então por que eu não vou comer lá? Que lá eu tenho ainda a opção de hambúrguer, lá eu tenho ainda a opção de pizza, eu tenho a opção de outros pratos para poder trabalhar. Então aí você pode falar: então eu vou colocar hambúrguer no meu negócio também, eu vou colocar pizza aqui também para poder vender. Não, a proposta é que você modifique, saia da mesmice, você tenha uma variação de pratos para apresentar para o seu cliente e também uma qualidade acima da média, uma qualidade que nem todo mundo está disposto a colocar, nem todo mundo está disposto a investir nessa qualidade. E aí você chega ali e faz uma modificação total no processo do seu preparo, saindo da mesmice, ou seja, toda semana ou por quinzena ou todo mês eu estou apresentando uma nova engenharia de cardápio, novos formatos de serviços que eu presto para os meus clientes, e na sequência disso aí eu trago uma qualidade junto comigo que está acima da média. Isso vai trazer um diferencial para você, porque fazer o que todo mundo faz, poxa, você vai ficar trocando figurinha. Pode ganhar dinheiro? Ganha, galera, ganha. Independente da incompetência que a pessoa pode ter no preparo do prato, ele ainda consegue ganhar dinheiro. É incrível, por isso que a gente está falando do terceiro alimento mais consumido no planeta. Mas aí
ele vai ter que vender muito. Se ele não tiver giro, no final das contas, vai chegar algum tempo, daqui a 90 dias, daqui a 3 meses, esse cara que ele é o sabidão, ele acaba sendo excluído do mercado aí pelos próprios clientes, né? Nem por si mesmo, vou parar. Não, os clientes acabam falando, é a mesma coisa. Então, por ele não ter tido inovações, a clientela vai para outro lugar. Quarto ponto de extrema importância é você que está começando, ou você que já está em atividade, contar com uma coisa. Isso aqui realmente, essa talvez um dos mais importantes, eu acho que ele devia ter colocado ele até mais para cima um pouquinho, que ele é uma das coisas que evita que muitos batateiros ganhem dinheiro de fato, que é acreditar no marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? É aquele batateiro que monta um negócio, consegue iniciar ali, luta, vai lá, desenrola a parada, consegue começar, porém, ele abre as portas, faz tudo o que precisa ser feito e senta lá e fica esperando o cliente chegar. Outros vão além mais um pouquinho e fazem o que? Vão lá, ajoelham, acreditam, Deus, eu fui lá, trabalhei, fiz, o Senhor me deu oportunidade, agora manda os clientes aqui para mim. Beleza, Deus vai olhar assim, beleza, eu vou te abençoar, mas eu já te abençoei o que você precisa, né? E aí ele fica contando com o marketing de esperança, esperando o milagre acontecer. Ele não transforma esse próprio milagre na vida dele, indo buscar esse cliente, indo atrás desse cliente, descobrindo onde esse cliente está, como ele pode chegar até esses clientes que ele está prospectando aí. Então, quando você só abre as portas do seu negócio e fica sentadinho lá esperando a coisa acontecer, você pode ter dificuldades de não se manter nesse mercado, tá? A inovação, você já tem um produto, todo mundo gosta, é o terceiro alimento mais consumido no planeta. Todo mundo vai chegar aqui, as pessoas vão ficar desesperadas pelo que eu ofereço. Eu acredito até que isso seria uma realidade, desde que as pessoas soubessem que você existe, desde que as pessoas saibam onde encontrar você, desde que os seus clientes saibam onde você está, desde que os clientes saibam quais são as prestações de serviço que você tem para oferecer dentro desse mercado. Então, como é que eu resolvo isso aí, Rafael? Utilize de todas as ferramentas de marketing que você tem à sua disposição. E às vezes você tem uma ferramenta de marketing que você está usando isso de forma completamente errada, de forma equivocada, né? Eu tenho um Facebook, mas meu Facebook é para postar fotinha minha, postar a fotinha do meu cachorrinho, dos meus filhinhos, para eu ver a vidinha dos outros e aquela coisinha toda. Olha, entenda que isso aí beleza, nós somos seres humanos e precisamos ter o nosso convívio e desenvolvimento social natural, né? A gente viu agora nessa quarentena como é ruim você perder o seu convívio social. Só que nisso aí você tem uma ferramenta muito importante para o seu negócio, que poderia se não deveria estar sendo utilizada para modificar a qualidade de vida que você tem, e você está dando mole com ela, você está lá perdendo tempo com isso. Então, utilize as ferramentas de mídias sociais, principalmente, para distribuir a sua mensagem, para entregar para as pessoas o máximo de informação. Outra coisa é panfletagem que você pode estar fazendo. Às vezes que você está com um negócio de rua mesmo, o seu negócio é um negócio de bairro hoje. E aí você acha que, poxa, eu vou explorar na internet alguma coisa, mas não sei se é a demanda que eu dou conta de atender, ou a demanda da minha região realmente tem necessidade ou disposição para isso. Então, fazer o trabalho de boca a boca ali, oferecer um panfletinho que vai oferecer para o seu cliente ali conhecimento da sua produção, isso pode trazer. Não acho que porque a internet hoje é um dos pontos mais fáceis de fazer isso, que a panfletagem não funciona. Funciona extremamente bem. Para alguns lugares a internet não tem, não que não tenha valor nenhum, mas ela tem mais dificuldade de alcançar o nosso prospecto, o nosso cliente ali, do que o próprio panfleto. Então, não dê mole. Lembre o seguinte, nesse momento que a gente está fazendo essa aula aqui, nós estamos passando esse negócio de coronavírus, não é verdade? Só que daqui a pouco essa bosta vai acabar, daqui a pouco essa encheção de saco termina e vocês voltam para o mercado de novo. Então não dá para a gente ficar falando só em questão de coronavírus. Você tem que se preparar para o que vai acontecer daqui a pouco. Você que vai entrar em atividade ainda, porque não pode montar sua barraquinha e só quer começar nesse formato na sua loja, comece a pensar em como você vai abolir esse marketing de esperança do seu negócio. Você vai ter que trabalhar com marketing de convicção, marketing de atitude, naquele marketing que você mesmo faz. Você coloca a mão na massa. Eu vou mandar ali os meus panfletinhos para a rua, eu vou entregar, eu vou contratar alguém para fazer essa entrega para mim, eu vou fazer as minhas publicações através do Facebook, Instagram, pelo WhatsApp, pelos aplicativos.
quando você assume a responsabilidade sobre o seu projeto em cima do marketing, as coisas mudam completamente, tá? Então entenda uma coisa, isso daqui é o segundo coração da sua, não é nem o coração, acho que é o pulmão da sua empresa, é um marketing que você tem que fazer. E esse marketing que você precisa fazer, ele não vai acontecer sozinho. Você pode orar a Deus, Deus vai te abençoar, como já abençoou, apresentando essa ideia a você, colocando essa ideia na sua frente, mas daqui para frente você precisa tomar atitudes que façam com que a maior quantidade de pessoas descubram a sua ideia, a sua prestação de serviço e eles comecem a se tornar, a estar dispostos a pagar pelo que você está oferecendo, tá bom? Quinto ponto, e talvez esse é o divisor de água. Talvez ele não é o mais importante para quem está deixando de ganhar dinheiro porque não está ganhando dinheiro. Mas isso aqui é algo que vai fazer alguns empreendedores, principalmente quem não começou, e ainda alavancar um pouco mais quem já está em atividade. Que é o seguinte, mindset empreendedor, ou seja, a mentalidade empreendedora. Eu descobri uma coisa nessa minha jornada, depois de tantos anos empreendendo, já tendo os meus negócios em atividade, que a mentalidade empreendedora ela faz toda a diferença. Ela vai ser vital no desenvolvimento do meu projeto. Por quê? Quando eu ia começar, o que acontecia? Alguns projetos da minha vida eu falava, poxa, mas será que vai dar certo? Será que realmente eu vou conseguir fazer isso? Será que é uma boa ideia eu fazer esse negócio? Será que vai funcionar? Quantas vezes assim, ó, como vocês sabem, eu já montei dezenas de batatarias na minha vida, dezenas de barracas, algumas lojas. E o que aconteceu? Nesse período eu pensava assim, poxa, será que esse negócio vai dar certo? Aí eu pensava o seguinte, e se não vender? Como é que eu vou fazer? Aí eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel da loja, eu não vou ter dinheiro que sobra para mim, eu vou ter... tá fazendo muito barulho aí, vocês estão me incomodando aqui, viu? Reduz aí, por favor. Então, se não vender os meus produtos, eu não vou conseguir manter as minhas atividades funcionando ali, eu não vou conseguir manter o meu negócio sendo bem pago para gerar o resultado que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer, tá? Porque eu não sei se vai dar certo. Aí eu não estou com dinheiro suficiente, eu não estou preparado o suficiente para testar isso no mercado, então eu não vou fazer. Eu vou deixar para mexer com isso depois. Aí eu parei para pensar o seguinte, pô, isso é mentalidade, isso é falta de mentalidade empreendedora, é falta de DNA empreendedor rodando seu sangue aí. E aí teve um momento, a partir do dia que eu passei a ter um mentor com uma pessoa que já tinha experiência em cima desse negócio para me ensinar a fazer, para me ajudar a fazer, aí ele falou o seguinte, pô Java, então beleza, se não der certo, o que você vai fazer? Aí eu falei, não, eu vou parar, uai, eu vou ficar investindo numa coisa que não dá certo? Aí ele falou, e se der certo, o que você vai fazer? Aí eu falei, não, vou continuar. Aí ele, então tá, então beleza. Como é que você vai descobrir isso agora? Eu falei, é só se eu tentar. Então beleza, primeira coisa a gente precisa entender. Você só vai descobrir se você tentar. Dentro de tudo, antes disso, isso aí é uma falta de mentalidade empreendedora. Por quê? Existem formas de você validar a sua ideia antes de entrar no mercado para saber se isso vai funcionar ou não. Agora, antes disso ainda, existem, eu acho que subnichos disso aí ainda, existem informações que são equivalentes ao que você está falando. Talvez isso seja eu acho que ele até brincou no momento, ele falou, não, talvez isso seja uma revelação de Deus para você na sua vida aí, para o seu projeto. Por quê? Por que você acha que poderia não vender? Aí eu falei, poxa, talvez não passe cliente suficiente na rua que eu precise, a quantidade de clientes para poder comprar os meus produtos. Às vezes eu não consiga ter um preço bom para os meus clientes, talvez eles achem caro demais. E eu fui listando ali o tanto de objeção que poderia fazer com que o meu produto não fosse vendido. E aí o que ele falou? Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses produtos que você, quer dizer, esses pontos que você está esclarecendo aqui, que eu acho que pode ficar muito caro, né? E o cliente não querer comprar o meu produto. Então beleza, se não pode não vender por isso? Pode, porque ficou muito caro. Então quais são as formas que a gente pode diminuir o custo desse produto para você oferecer no seu mercado? Então beleza, vamos lá, vamos mudar o processo de preparo. Como é que eu posso economizar no processo de preparo aqui? Muda isso, essa embalagem, ela está mais cara, vamos buscar um fornecedor mais em conta. E assim foi fazendo.
Fui entendendo, eu pode não vender porque o horário que eu estou oferecendo, que eu vou abrir a loja, talvez não seja um horário muito bom. Então, beleza, como é que a gente pode mudar isso para que você venda em mais horários durante o seu dia de atividade? Tem a internet para vender, tem panfletagem, tem prestação de serviço que eu posso fazer. Eu posso fazer uma produção em atacado para trabalhar em outros horários. E isso foi modificando a minha mentalidade. Isso foi modificando a forma que eu penso sobre o projeto, a ponto de entender o seguinte: eu não preciso desistir do meu projeto, eu não preciso desistir da minha batataria, eu não preciso desistir dos meus produtos. Eu preciso de estratégias, de uma mentalidade reforçada para entender que quando eu mesmo, empreendedor, penso em um problema, eu preciso já encontrar uma solução para ele. E o que quer dizer isso? É uma mentalidade para antecipar problemas. A maioria de nós, quando estamos começando, pensa o seguinte: e se não for vender? Então eu não vou montar um negócio, né? E se não vender? Não vou montar, não vou trabalhar, não vou entrar em ação. E isso pode ser um problema que vai tirar você da grande oportunidade que tem na sua vida e afetar o seu crescimento. Então modifique a sua mentalidade, essa mentalidade de medo, essa mentalidade às vezes de preguiça de fazer as coisas, essa mentalidade de ficar inventando outras coisas para fazer quando você deveria estar focado no seu projeto, porque isso é falta de mentalidade empreendedora. E saiba de uma coisa: uma hora a conta vai chegar para você, uma hora a conta de não fazer, a conta de relaxar, a conta da preguiça, a conta do descaso que você tem com o seu projeto vai chegar para você, tá bom? Lembre-se disso aí. Então desenvolva uma mentalidade, não uma mentalidade de medo, eu tô com medo agora porque a conta vai chegar, eu vou fazer. Não, porque assim, você pode fazer algo que realmente traga retorno para sua vida. Verifique os benefícios. Poxa, e se não vender? O que eu posso fazer? Então é porque você está pensando no marketing de esperança? Qual que é a mentalidade do empreendedor? É ficar lá sentadinho esperando o milagre acontecer? Não, empreendedor é um milagre. Empreendedor é um milagre. Se não existe, ele cria, tá? Por exemplo, você não está aqui buscando uma ideia que não existe na sua cidade? Pronto, então se não existe na sua cidade, você não está criando. Você é um milagre para isso. Agora você tem que ser um milagre para todo segmento. O seu projeto também tem que ser um milagre para a sua própria vida, para os seus próprios resultados. Você tem que ser um milagre para a sua própria realização. Então, uma mentalidade, um mindset. Mindset significa mente, tá? Mentalidade. O mindset empreendedor vai fazer toda a diferença para que você desenvolva de fato bons resultados e crescimento em cima do seu mercado, tá? O sexto e último ponto que você precisa ficar atento para você não cair nessa situação de que muitos acabam não ganhando dinheiro com suas batatas, que é o seguinte: investimento errado, tá? Em 2 pontos. Primeiro ponto, engenharia de cardápio. Investiu errado em engenharia de cardápio. Por exemplo, o cara que está começando ou já está em atividade, mas ele foi lá e pegou o seguinte: vou começar aqui com a batata palito e também vou trabalhar com a batata recheada. Para quem está começando, isso pode ser, são praças de preparo completamente diferentes, são processos de preparo, de manipulação do prato completamente diferentes. E você precisa ficar atento a isso também. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Vocês nem falam pra eu tomar água, né, galera? Vocês estão fogo. Tá vendo aqui mais de 1 hora falando com vocês não... Vai tomar água, senão você morre, caramba. Se eu ficar rouco, aí amanhã como é que eu vou fazer? Não tem aula, entendeu? Lembrando que daqui a pouco, às 14 horas, eu vou ter uma aula com vocês ao vivo, onde faremos perguntas e respostas. É a dúvida de batateiros. Eu vou responder ali a maioria das perguntas. Estou com um caderno lotado de dúvidas aqui. Então lá eu vou pegar inclusive as perguntas dessa live aqui e já vou levar para lá para poder responder para vocês ali ao vivo. Às 14 horas você pode estar ao vivo lá comigo, vai ser no YouTube, Facebook e no Instagram. E nas plataformas ali, naquele horário, às 14 horas, eu vou responder para vocês as dúvidas anteriores e as dúvidas que vocês tiverem lá na hora. Então se prepara, porque daqui a pouco, às 14 horas, eu vou estar ao vivo mais uma vez para te ajudar a, de fato, realizar o seu sonho de montar o seu próprio negócio como o terceiro alimento mais consumido pela humanidade e sendo ainda um batateiro expert. Sexto e último ponto, investimento errado. Engenharia de cardápio.
Então, quando você trabalhando com engenharia de cardápio, se você vai trabalhar com um fritador, dê preferência, você está começando com ele, dê preferência a um segmento onde um único equipamento consiga te dar toda a estrutura da sua engenharia de cardápio. O que eu quero dizer com isso? Se você está trabalhando com fritas aqui, você está fazendo processo de manipulação e você tem que abandonar isso aqui para poder ir mexer num forno lá atrás, tirar uma batata, fazer uma manipulação lá dentro, virar o tubérculo e tudo mais, isso pode atrasar. Quando você volta de lá para cá, o seu ponto de preparo daqui já finalizou. Salvo se você já tem, se você tenha maquinários automatizados que tem inteligência de preparo. O que é inteligência? Quando ele deu o timer, ele tem que fritar isso em 3 minutos e 30 segundos. Quando bater o timer, ele vai apitar. Plim, plim, ele já dá um barulhinho lá, acende uma luzinha e você sabe que está na hora de retirar ou virar ou fazer alguma coisa no processo de preparo. Se você não tem maquinários assim, dê preferência, vocês que estão começando, a desenvolver uma praça de preparo de uma linha de produto da mesma coisa. Ou seja, batata frita. Se é frita, vamos trabalhar. Se você tem um fritador de cubas moduladas mais cuba de extensão, você consegue trabalhar com 3 e talvez até 4 pratos ao mesmo tempo. Só que são todos fritura. São todos preparados no mesmo equipamento. São todos feitos na mesma máquina. E quando está sendo feito na mesma máquina, no mesmo equipamento ali, está muito fácil de você fazer o que tem que ser feito. Você não tem que estar batendo cabeça demais. Por quê? Na primeira cuba modulada você está trabalhando aqui com batata palito. Na segunda você está trabalhando ali com batata rio. Na terceira você está trabalhando com espiral ou com uma chips ali. Então você tem tudo na mesma praça. Você investindo hoje em várias coisas ao mesmo tempo, isso pode danificar a curto prazo, tá mesmo? Já a curto prazo, a engenharia de cardápio. A não ser que você tenha muita habilidade de cozinha. Se tiver, beleza. Mas se não, tá? Uma coisa que está fazendo você perder muito dinheiro, porque são 2 gás ou 2 eletricidades funcionando ao mesmo tempo de equipamentos. Quando você não tem tanto giro dos 2 ao mesmo tempo, você está perdendo dinheiro na sua engenharia de cardápio. Por quê? Você tem um botijão de gás para o forno, um botijão de gás para o fritador. Ou você tem eletricidade no forno, eletricidade no fritador. E aí o que está acontecendo? Você está gastando 2 coisas e às vezes um tem muito giro e o outro nem tem tanto giro assim. Tá? Então, defina primeiro uma engenharia de cardápio para que você não faça investimento errado. Comece com essa linha. Uma linha. Qual o principal erro que a gente não pode cometer no começo de uma batataria? É começar com um único prato. Nunca comece com um único prato. Sempre escolha 2. Para que um fique fácil e para que 2 mantenha o equilíbrio. Aquela gangorrinha ali até se transformar em uma balança dentro do seu projeto. Então, monte uma engenharia de cardápio correta. E por não fazerem isso, muitas pessoas acabam deixando de fato de ganhar dinheiro, porque estão fazendo pratos completamente polo norte, polo sul das coisas. Normalmente as batatas sempre funcionam muito bem, vendem muito bem. Mas existem formas de você ter uma lucratividade melhor com todo o seu processo. Segunda coisa, são equipamentos de baixa produção. Então, beleza. O que o cara pode fazer? Ele tem que montar uma batataria, mas na região dele ele tem uma rotatividade de vendas significativa. Tá? A rotatividade de vendas é boa. Aí ele lembra, ele tem iFood, Uber Eats, Rap, aplicativos de bairros e de cidades. Ele tem Facebook, ele tem Instagram, ele tem WhatsApp, tem agora o Telegram também. Ele tem 8 lugares. Vamos lá, mais 9. O disque entrega particular dele, ele tem 9 lugares para poder estar vendendo. Mais ele tem a produção em atacado para ele poder vender. 10 opções de lugares para que ele possa vender os seus produtos, os seus pratos. 10 opções de comercialização. Só que o equipamento que ele comprou não tem capacidade de produzir para atender essa demanda. Aí, em vez de trabalhar com 10 opções, vai sobrar só ele vai trabalhar só com 1. Ou seja, em vez de faturar 1.000, ele está faturando 10, beleza? Então, tenham clareza quanto a isso, tá? Quanto a essas informações, tenham clarezas definitivas sobre quais opções de comercialização você tem. Se você tem várias opções, poxa, quais dessas opções eu consigo atender nesse momento? Eu consigo atender 5 para começar. Agora, a sua capacidade de produção de prato dá conta de atender isso? Como é que eu vou saber sobre isso? Batata espiral. Esse fritador que eu tenho aqui de batata espiral, ele produz quantas batatas espirais de quanto em quanto tempo?
Ah, ele produz 10 batatas a cada 3 minutos. Opa, eu vou trabalhar por 1 hora, 3 minutos de preparo. Eu preciso de mais um para poder cortar, refazer a imersão ali, né? A fritada, eu tiro um, coloco o outro, eu preciso de mais 1 minuto. Então são de 4 em 4 minutos. Beleza, de 4 em 4 minutos eu consigo fazer quantas batatas por hora? Só que se eu tenho só o mesmo equipamento que faz esse preparo, eu não tenho cuba modulada, não tenho cuba de extensão, como é que eu vou fazer? Eu tenho que terminar isso daqui, então eu vou trabalhar vendendo quantas por dia dessa e desse outro prato, batata paleta. Ah, batata paleta ele leva 7 minutos para poder preparar. Ah, então 7 minutos em mais 1 minuto ali, ou 2 de uma nova imersão. Então de 8 em 8 minutos sai quantas porções? Saem 3 porções. Então em 1 hora eu consigo 6 porções de batata palito e mais 20 batatas espirais, por exemplo. E aí? Isso aí mantém o meu negócio funcionando de fato? Será que o meu equipamento realmente dá conta de atender? Aí, se você tem clareza da capacidade de produção do seu maquinário, você vai saber quanto você consegue fazer por hora, assim você consegue saber quanto que você consegue produzir por dia. Ah, eu vou trabalhar 4 horas, então pega só 1 hora, se ele consegue produzir 100 por hora, vezes 4 horas trabalhar, tem 400 porções de batata para ser vendido. 400 porções de batata paga a minha conta? Mantém o meu negócio funcionando? Eu sou bem pago com isso? Esse equipamento dá conta de atender essa demanda? Ou eu preciso de um equipamento de uma capacidade de produção maior? Por quê? Porque lembrando que eu só estou trabalhando com 5 canais de venda. Agora, 400 porções atende os 5 canais de venda? Ah, não, só no iFood eu consigo vender essas 400 porções. E as outras? Os outros canais de venda? Você vai fazer o quê? Né? Então, aí os batateiros começam a deixar de ganhar.